Olá pessoal, professor Deonério do ECA Capacita com vocês. Espero que vocês estejam em paz e bem. Como vocês estão vendo, eu estou aqui com a Lei 12.696, que é uma das que alterou os artigos no ECA. Aqui, nessa edição, eu marquei aqui, eu negritei algumas palavras que não estavam originalmente no ECA, antes de 2012. Eu estou até aqui com alguns dos exemplares do ECA que eu tenho. Este aqui, que eu não me lembro muito bem se eu ainda é da minha época do CONDECA. Como vocês sabem, eu fui gestor de orçamento e fundo do CONDECA, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente aqui em São Paulo, de 2002 até 2005, sendo que eu fiz ou exerci um papel de auditoria de contas dos recursos enviados para os municípios desde 2000. Então, de 2000 até 2005, eu fiz essa auditoria de contas mais intensamente em 2000 e depois de 2002 a 2004, tá bom? Mas é isso, eu estou aqui e no artigo 132 dizia o seguinte, antes da alteração: em cada município haverá, no mínimo, um conselho tutelar composto de 5 membros, escolhidos pela comunidade local para mandato de 3 anos, permitida uma recondução. Era só isso que estava escrito. Aí foi acrescentado aqui, como vocês podem ver, e em cada região administrativa do Distrito Federal. Por quê? Porque não existia isso. E como o Distrito Federal, ele age como Estado e também como município, então, pela sua proporção e pelo seu tamanho, era necessário, ou os legisladores julgaram necessário, incluir na lei, algo que autorizasse o Distrito Federal, embora o Distrito Federal pudesse até fazer isso sozinho. Porém, agindo como Estado e agindo como município, então seria melhor que lei maior estabelecesse. Então, os deputados, inclusive aqui, vou abrir para vocês, este aqui é o projeto de lei 3754 de 2012, que houve algumas alterações. Então, teve um deputado, vamos ver se nós achamos aqui, este aí, a Câmara dos Deputados, ele então fez essa justificativa colocando este aditivo, que no Distrito Federal haverá no mínimo um conselho tutelar em cada uma de suas regiões administrativas. Entendeu? Isso aqui foi um dos deputados que pediu que essa emenda aditiva fosse aprovada, já que estavam discutindo esta futura lei, na época era futura lei, entendeu? 12.696, que na verdade aqui, lá na Câmara, era o projeto de lei 3754, como vocês podem ver aqui. Tudo bem? Então isso é uma das coisas que foram aprovadas e por isso entrou na lei, Vamos voltar lá à nossa lei então agora. Não existia essa parte, agora passou a existir. Haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local. Como vocês viram que eu li, está aqui no ECA da edição de 2010 ou 2011, essa edição aqui. Deixa eu ver de quando é esta edição que eu estou lendo para vocês. Edição 2004, meu Deus do céu, é mais antigo ainda, Então é realmente da época que eu estava no CONDECA. Ok, de 2004, então nessa edição não tinha dizendo explicitamente que o Conselho Tutelar era integrante da administração pública local, ou seja, municipal, e é um órgão do poder executivo, ligado ao poder executivo, não é órgão do poder legislativo e não é órgão do poder judiciário. Antigamente, no Código de Menores, nós tínhamos a previsão dos comissários de menores,
que estavam ligados ao poder judiciário, tá? Lá no juizado de menores. Aí, com a edição do ECA, aboliu-se isso, ainda existe em alguns municípios, devido a outros acertos, acordos, ou mesmo portarias da próprio juizado, porém, com o ECA, isso foi extinto da lei maior, que era o Código de Menores antigo, tá bom? Haverá no mínimo um conselho tutelar como órgão integrante da administração pública local. Então agora está definido. Composto de 5 membros, escolhidos pela população. Uau, mas pera um pouquinho, população eu grifei? O que estava escrito aqui? Escolhidos pela comunidade local. Olha o que o novo texto fez. Então, por que população e não comunidade? Porque nada está por acaso aqui. Primeiro, a questão da região administrativa do Distrito Federal. O Distrito Federal é grande. E como ele também atua como município, ele ia ter um conselho tutelar só para todo o Distrito Federal. E agora a lei maior autorizou o Distrito Federal a ter um conselho, ou determina o que é melhor, a ter um conselho em cada região administrativa do Distrito Federal. Ótimo. Aí depois falou que é um órgão integrante da administração pública local. Local é município, tá bom? E escolhido pela população. Por que isto? Porque no ECA, diferente do artigo 227 da nossa Constituição Federal, está escrito que é dever da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar com absoluta prioridade os direitos estabelecidos naquela lei. Tudo bem? O que isso tem a ver? Tem a ver que na Constituição não tem a palavra comunidade. E a palavra comunidade, ela é mais restrita do que sociedade. A comunidade é ou de algum local que eu frequento, ou da minha vizinhança, ou seja, a comunidade estabelecida no Estatuto é mais o bairro onde nós estamos. Logo, a palavra comunidade poderia restringir quem elegia os conselheiros tutelares. E por incrível que pareça, no estado de São Paulo, e eu acho que no Brasil também nós temos exemplos, existem municípios que verdadeiramente restringiram a escolha dos conselheiros tutelares. O que me impressiona é que nós estamos no século XXI e muitos municípios que fizeram essa prática em 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2015, ainda 2015 no processo de escolha unificado, já sob a égide da Lei 12.696, muitos dos promotores não se atentaram. Ou seja, não houve uma ação civil pública, não houve um termo de ajuste de conduta, não houve uma pressão da promotoria junto à administração municipal para a adequação da lei. E aí, tem lugares onde o conselheiro tutelar ainda é escolhido ou por representantes de escolas, ou por representantes de entidades de atendimento. Que coisa mais restritiva e que coisa mais imoral, que não condiz com o ideal do legislador quando ele elaborou o ECA. Então, o que fez os legisladores, ou o que fizeram os legisladores em 2012? Eles, então, repararam esse erro. Já que existe isso no Brasil, vamos então colocar escolhidos pela população local. População local são os moradores, ou seja, a população do município. E aqui não é mais a comunidade, não é mais uma comunidade, ou os diversos tipos de comunidades que nós podemos compor dentro de um município. Aqui é toda a população. Por isso, se o seu município não permite que toda a população escolha os conselheiros tutelares, é um município que está
fora da lei. E se o promotor não fez nada até agora, esperemos uma data, um dia que um novo promotor venha ou que um novo juiz da vara da infância apareça e ponha os pingos nos is. Correto? Bom, mas vamos continuar. Voltando, olha aqui o texto. Para o mandato de 4 anos, ok. Inclusive aqui não está, não é? Grifado o mandato de 4 anos. Isso foi alterado também. Então eu vou até aproveitar que estou falando com vocês e vou colocar aqui grifado o que foi alterado. Mandato de 4 anos. Por isso, quem for adquirir o livro de agora em diante, ou seja, da semana que vem, né? Porque até o local lá que vende o livro poder transmitir aí tudo, mas logo quem vai receber o livro também vai ver que está grifado aqui 4 anos, tá bom? Permitida uma recondução, E aí, no texto antigo, esse aqui que eu estou com ECA antigo, o que acontece? Dizia, permitida uma recondução. Sabe o que aconteceu também em alguns municípios pelo Brasil afora? Inclusive tinha município no estado de São Paulo. Quando eu falo estado de São Paulo, gente, me perdoe, é que eu estou em São Paulo, eu sou de Guarulhos, atuo em São Paulo, comecei atuando nos municípios de São Paulo, depois comecei a ir para outros municípios, outros estados e municípios no Brasil, correto? Mas eu falo São Paulo porque às vezes a gente acha que São Paulo teve um dos melhores exemplos aí, né? Ou seja, o pessoal aqui do Sul e Sudeste deram um pontapé inicial muito bom. E quando algumas coisas ainda no século XXI estão fora do compasso, a gente fica meio assustado, né? O que acontece? Permitida uma recondução, sabe o que aconteceu em alguns casos aí por municípios afora? Era apenas dito ou perguntado se o conselheiro gostaria de continuar. E em alguns outros casos, eles até participavam de um novo processo de escolha, só que esse novo processo de escolha, ele tinha prerrogativas de não atender às mesmas solicitações feitas aos outros candidatos. Bom, isso foi resolvido em muitas das leis municipais, graças a Deus. Até porque as resoluções do CONANDA já previam isto, um novo processo de escolha, não é uma recondução automática. E quando o ECA dizia permitida uma recondução, então muitos entenderam dessa forma. Ok, então a palavra ou a frase mediante novo processo de escolha, ele não está zerando nada para começar de agora. Ele está simples e puramente dizendo que esta recondução deve ser feita através de um novo processo de escolha. Ele deve participar de novo de todo o processo. E aí tem municípios, inclusive, que na sua legislação diz para o conselheiro tutelar se afastar. Outros não, e eu acho mais conveniente isto. Pelo amor de Deus, conselheiro tutelar se afastar para ser candidato é deixar o município amínguo. Às vezes todos vão ser candidatos e aí você vai ficar sem município, ou administrador, ou CMDCA. Não, né? Agora é óbvio, a vigilância e a fiscalização em cima de todos. Qualquer um desses que infringir a lei será retirado do processo e, dependendo qual foi o tipo da infração, poderá ainda responder civil ou criminalmente. Quanto à questão do mandato tampão, então aqui está a resolução 152 do CONANDA, que diz aqui entre seus considerandos e depois o que o CONANDA delibera, tá? A questão toda aqui tentando dar algum procedimento, alguma ajuda aos municípios para adequar a sua legislação. Ok. Então diz do primeiro processo de escolha unificada, isso foi depois que a lei foi aprovada, tá bom, gente? Aí o CONANDA correu para fazer tudo isso aí. Com o objetivo de assegurar a participação de todos os municípios do Distrito Federal no primeiro processo unificado, os conselheiros tutelares empossados nos anos 2011 e 2012 terão excepcionalmente o mandato prorrogado. Veja,
A resolução do CONANDA não dá poderes ao município ou aos conselheiros tutelares dos municípios de prorrogarem seus mandatos e pronto. Não, isso é algo que tem que estar previsto na legislação municipal. Se não estiver prevista na legislação, o CMDCA e a prefeitura resolveu estender por conta própria apenas porque existe uma resolução, pode não ser o melhor dos mundos e a insegurança jurídica fica maior ainda. Porque assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 88, vamos conferir se é isto mesmo, 88, diz que são diretrizes da política de atendimento a criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis. Ok, deliberativos e controladores das ações. Só que isso aqui são diretrizes da política de atendimento. Então, no que diz respeito a políticas públicas de atendimento, realmente uma deliberação de qualquer um dos conselhos dos direitos tem peso e vinculam todas as instituições públicas ou privadas no que diz respeito a atender aquela resolução, aquela deliberação. Mas no que diz respeito a procedimentos que só a lei pode regulamentar, então aí nós vamos ter algum tipo de inserção jurídica. Então, por exemplo, eu não posso falar que o Conselho Tutelar haja sim ou não, sem que isso esteja previsto na lei municipal. Eu também não posso prever, por exemplo, do fundo. Nós temos também as deliberações do fundo. Ok, só que o fundo também já está regulado pela 4.320, então só lei municipal, só lei local no município, no estado e na União para criar um fundo. Então, o fundo ele tem as regras básicas próprias dele. Ah, mas o ECA também não diz que o fundo tem que obedecer algumas regras? Sim, e o ECA é uma lei federal. E quando a lei federal, tal qual outras legislações federais, a lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, trata do fundo, então realmente aquilo também é colocado no fundo. Logo, a lei sim vai ter impacto nas outras leis, se for o caso, a lei maior para a lei menor. Porém, as resoluções, nestes casos, não podem ou não têm um peso de lei. Podem ser usadas como orientação, até mesmo como fonte de estudo e embasamentos para novos procedimentos. Mas, como força de lei mesmo, não é todo juiz que vai acatar isto, tá bom? Então, o CONANDA editou essa resolução 152. O que fizeram alguns municípios? Pegaram a resolução toda e colocaram na sua legislação. E aí fizeram procedimentos lá que deu no que deu, às vezes, alguma dúvida em alguns conselheiros tutelares. Logo, é necessário que nós estejamos vendo na legislação municipal se há previsão legal para o conselheiro ser candidato novamente. Tá bom? Veja se há previsão legal. Eu não acredito que os legisladores atuais vão criar uma confusão bem no meio do processo. Eu quero crer que eles não vão fazer isso. Mas, como isto já ocorreu na história do Brasil, não posso duvidar também, tá? E eu acredito que nós vamos ter todo o procedimento de escolha este ano sob a égide da legislação que aí está. Não acredito que uma nova legislação complementar vá interferir nos procedimentos que já estão a caminho. Mas se ocorrer, então, que nós possamos saber lidar com elas, tá? Vejo que eu até ouvi hoje
como eu disse para vocês, vejo que existem já orientações aí em alguns municípios de deixar uma brecha para novas legislações. Tudo bem, deixar brecha, não tem problema nenhum, desde que não haja impedimento legal de deixarmos brechas. Ok, não é bem o que eu faço, mas admito realmente que nós todos estamos aqui para aprender e seguir a lei. Seguir a lei e trabalhar dentro dela da melhor maneira possível. Então vamos lá, só para encerrar o vídeo, porque agora eu vou falar de recondução. Se a pessoa teve 2 mandatos consecutivos, vamos supor que a pessoa entrou lá em 2009. De 2009 ficou, vamos supor, vamos até por um mês aqui, março de 2009. Os 3 anos acabariam em 2010, 2011, 2012. Em março de 2012 acabaria, correto? Aí houve um novo processo de escolha no município. Logo, o município fez, porque o município não adequou a lei. E aqui é a hipótese, tá bom? Veja no seu município como é que foi. Aí o município não adequou a lei. Logo fez um novo processo de escolha para 3 anos. Só que ele já vendo a lei, ele sabe que não vai dar só 3 anos até 2016. Então ele fez lá com uma duração estendida, ou fez para 3 anos e depois complementou a legislação estendendo a atuação dos conselheiros tutelares. Isso significa que já foi o segundo mandato, 2012 para 2013, 2014 e 2015, correto? Aí estendeu o mandato até 10 de janeiro de 2016. Só que já foram 2 mandatos. Ele, então, não poderia ou não pôde participar de 2015. Logo, agora, se ele não participou na de 2015, ele vai poder participar. Ok, isso é um caso. Nos casos em que ele teve o mandato tampão, então vamos supor, 2010 ele entrou, ficou até 2013, aí teve o mandato tampão, até 2016 ele ficou. Ótimo! Como diz no município que é mandato tampão, então só conta o primeiro mandato. Aquele lá que ele ficou de 2010, 11, 12 até 2013. Tá? Aí o mandato tampão não conta. Mandato tampão se estiver na lei municipal. Se não estiver na lei municipal, não adianta falar da resolução do CONANDA. A resolução, inclusive, se vocês verem aqui, vamos aqui na resolução. Está dizendo no artigo 5º que as leis municipais devem adequar-se a previsões da Lei 12.696 para dispor sobre o mandato, processo de escolha unificado, data do processo, previsão de remuneração, orçamento, direitos sociais, formação continuada e tudo mais que a 12.696 veio trazer. Correto? Então, não se engane. Se não estiver na legislação municipal, não vale. Tá bom? Não vale. Então aí é mandato mesmo, seja estendido ou seja bem do jeitinho que fizeram aí, né? Às vezes fizeram um jeitinho meio tupinambá. Será que é assim que fala? Ah não, tupiniquim. Acho que é isso, né? Bom, mas vamos lá. Ok. O que mais que nós temos a falar? Então já falamos do mandato tampão, se estiver na lei municipal, realmente pula-se ele. Então, se tem 2 mandatos consecutivos, não pode participar do pleito agora em 2019. Mas como disse o Luciano Bitiatti, todo mundo pode se inscrever. E isso é verdade, todo mundo pode se inscrever. Cabe à comissão eleitoral, cabe ao CMDCA ou às empresas contratadas para isso, averiguar a documentação e a compatibilidade de cada um dentro dos parâmetros do edital, dentro dos parâmetros da lei municipal. E aí sim dizer quem está deferido, quem está indeferido, quem prossegue no processo de escolha, quem para por ali e fundamenta para que a pessoa saiba os porquês. Professor Deonério, ECA Capacita, fazendo aí as capacitações dos conselheiros tutelares, conselheiros dos direitos,
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, também a interação com a rede, principalmente assistência social, LOAS, SUAS, e escolas, conselhos, as entidades de saúde e o Conselho Tutelar. Nós falamos, escrevemos e trazemos o que aprendemos e, de alguma maneira, compartilhamos conhecimento. Como diria a boa parábola, o semeador sai a semear das sementes que capta. Agora já estamos fazendo a adequação das sementes que capta no seu próprio métier, na sua própria seara. Correto? Então compartilhamos informação, formamos pessoas que estão querendo aprender mais. Se puderem, adquiram aí os livros, tá? Como, quando, de que forma os suplentes substituem os titulares do Conselho Tutelar. Legislação, e o outro livro é a legislação que fortalece o ECA. Podendo, adquiram e baixem do meu site, tanto um quanto o outro, o ECA atualizado, gratuitamente. Você preenche lá os seus dados e baixa o ECA, correto? E daqui uns dias vamos mandar um outro, mas isso é para quem também me enviar aí os e-mails. Vamos novamente entregar o manual de procedimentos úteis ao Conselho Tutelar. Fiquem com Deus, sucesso na vida, paz na mente, sem brigas, respeitando e sabendo também se respeitar. Até mais.